Olá, amigos, de volta do nosso intervalo. Estamos aqui com a nossa convidada de hoje, Mônica Leitão da Cunha, psicóloga, né, e vem falar sobre relacionamento e nos ajudar a fazer uma receita maravilhosa de sugestão dela, um bolo de banana, muito gostoso. Mônica, obrigado por ter vindo ao nosso programa mais uma vez, né, estar aqui conosco falando sobre coisas que acontecem, né? Muito obrigado. De nada, é um prazer estar aqui. Vamos aí. Eu queria começar perguntando a você a respeito do relacionamento, né? Como é que isso começa? Nós já havíamos falado anteriormente, né, numa conversa, nos bastidores, a respeito do relacionamento, que isso vem desde que a criança nasce, né? Uhum. Desde o momento que a mãe deseja aquilo, aquela criança, né? Aquela gravidez, e tem a criança, e abraça, e pega, né? E cuida, né? E entende, né? É verdade. Começa aí, né, a história. A história dos relacionamentos que cada pessoa vai ter na vida vai ser determinado muito pela forma como essa criança foi recebida, foi tratada pela mãe, que é o nosso primeiro relacionamento. Quer dizer, a forma que esse relacionamento teve vai marcar os outros relacionamentos que vão vir. Quer dizer, se essa mãe foi... até um termo em psicologia que é uma mãe suficientemente boa, quer dizer, uma mãe que entendeu as dificuldades daquela criança, que atendeu bem as necessidades da criança, enfim, que foi paciente, que foi carinhosa, que esteve presente ali se doando para aquela criança ir se desenvolvendo e superando os seus limites, as suas dificuldades. Essa pessoa tem chances de ter bons relacionamentos prazerosos, onde vai haver uma troca real de afeto. Já outras pessoas que tiveram mais dificuldades nesse primeiro relacionamento com a mãe, quer dizer, uma criança que não foi muito bem aceita ou que não foi muito bem cuidada, às vezes até não porque a mãe não quisesse, ou talvez porque não pudesse, né? Tem mães que não estão bem naquela fase do nascimento, tem pessoas que se deprimem, tem pessoas que estão passando por um momento difícil. Às vezes isso vai marcar essa criança de alguma forma nos relacionamentos futuros. Isso acontece. Eu acho interessante assim, porque a criança, a mãe mostra o limite para a criança desde cedo, né? Ela está ali para ajudar, para se doar, né? Para se dar à criança, mas sempre mostrando o limite, né? Tem um limite para as coisas, né? Ela vai estar ali para ela própria, né? Que ela não vai ser mãe e se doar o resto da vida, né? Claro, mas no porque início é muito assim, é muito importante, né? ela tem que ser, né? Porque a criança não se vira sozinha, né? Claro, lógico. A criança, se for... Quer dizer, o que se fala é que é verdade mesmo. O bebê humano, quer dizer, é o único no reino animal todo que nasce totalmente dependente da mãe. A mãe tem que se doar muito para essa criança no início. Já os outros animais não, já nascem, cachorrinho já nasce andando, né? Logo depois está caminhando, se vira, os girafa, todos os outros. Mas o humano não. Né? Depende, né? Depende integralmente. Se você deixar um bebê sem alimentar, sem cuidar dele, ele morre. Uhum. Né? Então é muito importante que nesse início haja essa doação, esse entendimento de que o bebê realmente precisa de uma atenção integral. Para que ele tenha um maior equilíbrio, né? Quando ele já estiver na fase adulta, adolescente também, que é complicadíssimo, né? É verdade. Né? E depois na fase adulta, né? Você acha que essas crianças, por exemplo, a gente vê muito hoje em dia mães que abandonam as crianças no meio da rua, enfim, em córregos, em lixeira, né? Enfim, essas crianças, elas podem ter um momento. Você acha que esse momento em que ela ficou nesse desamparo, que ela sentiu, isso ficou gravado nela, né? Uhum. Essa ausência total e absoluta. Né? E isso pode ser consertado mais tarde? Ou pode ter algum efeito mais tarde? Não, pode. Pode ter um efeito ou pode ser consertado. O bom é que o ser humano está sempre... Ele pode mudar e ele pode, apesar de ter vivido situações traumáticas, existem hoje recursos, tratamentos, né? Ela vai buscar algum tipo de ajuda ou ela mesma... Às vezes acha uma família que a acolha, né? E que, apesar de ter passado por essa dificuldade, essa criança pode ter uma vida extremamente satisfatória, feliz, né? E desenvolver relacionamentos saudáveis no futuro, que eu acho que isso aqui é o legal. Né? Agora, mãe, tem crianças que já demonstram desde cedo que não vai ter jeito. De que maneira isso? Você lembra desse rapazinho, desse garotinho menor lá de São Paulo? Ele tem 10, 12, sei lá. Tá.
Mas aí já está na vida de crime, não é isso? Que coisa impressionante, tem uma ficha extensa. Mas a gente não sabe essa história dessa criança também. Dessa família, né? Como é que foi, né? Como é que essa criança viveu até então, como é que esses pequenos traumas crimes, ela ou como é que isso, se foi uma família excessivamente tolerante, com os delitos também, né? Porque isso existe, né? Quer dizer, aí são valores totalmente deturpados que são passados, que essa criança vai crescendo achando que é natural, que o que é do outro é uma extensão do que é dele. Na verdade, não é assim que a gente tem que criar. É verdade. Você agora falou uma coisa que é muito importante, porque às vezes a criança tem um tipo de comportamento que foi dado, que ela aprendeu em casa, os pais, mas os próprios pais não tiveram, né? Pois é, porque há uma certa... Sempre a gente, quando fala desse assunto, vem essa discussão que é o que é o comportamento que já vem com a pessoa e o que é o comportamento aprendido. Quer dizer, o que a gente herda, né, como a gente herda a cor dos olhos, cabelo, enfim. E o que a gente aprende na convivência com a família, ou quem está desempenhando esse papel de família aí. Eu acredito, como muita gente acredita, quer dizer, tem uma linha muito forte que, tudo bem, a genética determina coisas muito importantes. Quer dizer, você não muda a cor de olho, você não muda a cor de cabelo, predisposição para algumas doenças que a sua família desenvolveu, né, diabetes, hipertensão, problemas coronários, enfim. Mas o comportamento tem 90% a ver com o ambiente que ele que é oferecido para essa criança. Os pais precisam ser compreensivos, mas tem que ter um limite para isso. Tem valores que precisam ser passados. Se você passa para o seu filho a ideia de que só o que é dele é importante, que o dos outros não tem a menor importância, que ele pode dispor do jeito que ele quiser, né, você está instigando, estimulando essa criança para lidar com o que é dos outros com a maior falta de respeito possível, né? Então, acho que isso aí precisa ser revisto. Tem famílias que são extremamente cuidadosas com o que é dos próprios filhos, mas extremamente pouco cuidadosas com o que é dos outros, né? Então, são aquelas famílias que, às vezes, não respeitam o direito do vizinho, não respeitam os amigos que tem, enfim. E isso vai sendo passado para a criança vai repetindo o modelo porque a criança que ela aprende. Observa muito, né, o comportamento dos pais. Não né? adianta a gente dizer uma coisa se na prática essa criança vê os pais fazerem outra coisa, né? E o próprio relacionamento dos pais, também, né? A criança observa precisa muito haver respeito isso, entre os pais, por exemplo, Claro. para que essa criança aprenda a respeitar. Não é somente de pai e mãe, o que é chegar em casa, estar, né, discutir o dia que foi, enfim, ter aquele compromisso, né, da família, de estar junto. Eu acho que é muito importante essa história de você ter um momento da família em que todos são reunidos ou para um almoço, ou para o jantar, ou o lanche, alguma coisa que seja, mas que é um momento deles ali, né? Onde se discute, onde todo mundo fala. Não é só aquelas coisas que muitos domingos acontecem em famílias, as tragédias, né? Às vezes as pessoas se encontram tão pouco que a hora que elas vão se encontrar, tá todo mundo tão pouco acostumado com essa convivência que só sai confusão, só sai briga, né? É muito estranho isso, né? Mas é muito comum. Inclusive. Muito comum, né? Os domingos, assim, são domingos fatais, às vezes, né, para essa história. Justamente porque a pessoa, como você falou, estão afastados, quando se reúnem, ao invés de ter aquela coisa amigável, né? Não. Tem uma coisa até engraçada, as pessoas falam que é aquela situação que às vezes a televisão, quando a televisão quebra, né, as pessoas estão tão acostumadas a ver tanta televisão e não conversarem, quando a televisão quebra ou dá algum defeito, as pessoas não sabem conversar, só sai briga, só sai confusão, né? Então, porque está todo mundo muito acostumado a sentar na frente da televisão como uma forma de não conversar. Né? Porque, na verdade, está todo mundo reunido. A família toda mas reunida. Ninguém troca de frente absolutamente nada. Ninguém sabe o que o outro pensa, o que o outro quer, né? Se um está feliz, se o outro não está, enfim, não se fala nada sobre isso. Porque isso é importante isso que você está falando, que se resgate um pouco um espaço para as pessoas saberem umas das outras. Né? Às vezes as pessoas estão juntas e não se conhecem, né? Apesar de serem uma família, né? Porque, na verdade, os pais são amigos, mas com reservas. Você tem que também desempenhar esse papel, às vezes chato, né? De dizer, olha, isso pode, isso não pode, né? Tá exagerando aqui, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas de uma forma mais carinhosa do que gerações anteriores conheceram, né? Que era aquele exagero de autoridade e um afastamento de afeto.
quando existe essa dúvida na família, existe uma terapia para a família onde possa se detectar onde estão acontecendo certos problemas com os pais, com os filhos, e fazer com que isso se harmonize de novo? Existe, claro, existe uma forma de atendimento para a família, porque o que a gente vê hoje em dia, tem muita gente que acha que terapia, cada um fazia a sua. Então você às vezes vê famílias, cada um vai num psicólogo ou num terapeuta. Também cria uma grande confusão às vezes, né? Às vezes cria uma confusão, né? Porque tem assuntos que são individuais, mas tem assuntos que precisam ser falados ali, né, na família. Então não adianta cada um discutir separadamente com o seu terapeuta, se quando as pessoas se juntam, não há esse espaço para trocar essas experiências e falar do que precisa ser mudado. Porque a família, como todas as pessoas, está sempre formada de pessoas e as pessoas estão sempre buscando se melhorar. Pelo menos é desejável que seja assim. As pessoas têm muita mania ou péssimo hábito de se comparar, né? Não, aqui em casa, nossa família é assim, mas ali o do vizinho, olha como é legal. Claro, o do vizinho sempre vai parecer melhor, né? Porque a gente só vê a parte externa da coisa. A grama do vizinho é sempre mais verde. Sempre mais verde, a galinha mais gorda, né? E não é assim, quer dizer, na verdade, uma vida em família é sempre difícil, mas é muito legal, porque é onde as pessoas aprendem a lidar com convivência com o outro, com o diferente, aprendem a dividir. Eu não acho legal essa coisa de hoje em dia, como a gente vê muita gente achar que tem que ter uma televisão para cada filho, um quarto para cada filho. Aí você vê pessoas que são criadas, na verdade, teoricamente junto com muita gente, mas que não aprenderam a dividir, né? Em que todas as situações se acham mais importantes que os outros. Não conseguem se colocar no lugar do outro, se comover com o drama do outro, entender o lado do outro. Acho que aprender a dividir tem que começar na família. Não, é uma coisa que realmente você desenvolve, né? Claro, aprende por necessidade, porque ninguém aprende a dividir porque acha bonitinho dividir, né? A gente aprende a dividir porque a gente precisa aprender. Não dá pra gente se ver como único no mundo. Isso faz muito mal, né? É verdade. Bom, gente, nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos no nosso segundo bloco, dando continuidade ao nosso assunto aqui. Até já.